Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão Imobiliária. Olá, começa agora o programa Espaço Personalité. E o meu entrevistado de hoje é filho e sucessor do saudoso reverendo Misael Bozon Penteado, um dos precursores da Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado de São Paulo e também de Minas Gerais, e que recebeu o título Piracascabanos Praiclaros Pós-Mortem pela Câmara de Vereadores de Piracicaba por iniciativa do vereador João Manuel dos Santos. Formado em Teologia, tem 42 anos, é casado com Elaine e pai de Thalita. Foi pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular por 16 anos. Ocupou o cargo episcopal de reverendo e atualmente é bispo regional da Igreja Agnus, que traz por slogan a frase "Eu sou livre". Eu converso daqui a alguns instantes com o bispo Misael Bozon Penteado Júnior, bispo Juninho, se me permite chamá-lo assim, bispo Juninho, como é carinhosamente conhecido. Este é o programa Espaço Personalité. E o meu convidado de hoje é o bispo Misael Bozon Penteado Júnior. Como já dissemos no início, e o senhor autorizou a chamá-lo de bispo Sim. Juninho. Bispo Juninho, primeiro é um prazer recebê-lo aqui no programa Espaço Personalité. Nós agradecemos por ter atendido o nosso convite. Obrigado, eu quero saudar aí todos os telespectadores do Espaço Personalité que estão aí nos assistindo e espero que sejamos felizes no nosso bate-papo aqui, né? Com certeza. Este bate-papo gostoso, já de início, eu quero que o senhor diga para os nossos telespectadores quem é o bispo Misael Bozon Penteado Júnior. É algo assim meio difícil a gente ficar falando da gente mesmo, né? Mas sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, primeira coisa, né? Somos comuns porque as pessoas acham que pastor é super-homem, né? Vai e não sente dor, não chora, não se alegra, né? Mas o pastor Juninho, como o pessoal me conhece, e inclusive no começo de ministério eu tentei colocar alguma coisa mais formal, né? E pastor Misael Júnior e alguma coisa assim, mas as pessoas me conhecem mesmo como pastor Juninho e assim ficou. E assim vai ficar, né? Porque o Misael era meu pai, né? Então, o Juninho. Juninho é uma pessoa alegre, feliz, que respira a igreja, respira as ovelhas. Espero estar falando a verdade, um bom marido, um bom pai, né? E depois nós vamos confirmar com a Elaine, né? Sem dúvida. Um bom pai e que estou aí na caminhada aí, nasci dentro da igreja, né? E tenho os meus pais quando nasci já eram crentes, meu pai já era pastor, então conheci muito pouco o mundo, né? E vivo nessa luta. E hoje o pastor Juninho é essa pessoa conhecida e que faz esse trabalho que a gente faz aí na igreja, com alegria, com descontração, porque o que eu sou fora do púlpito, eu sou em cima do púlpito, né? Então, é basicamente isso, né? Ficar falando da gente mesmo é meio difícil, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria que o senhor também dissesse, nesse nosso bate-papo, como o senhor disse aí logo no início, que o senhor praticamente nasceu dentro da igreja evangélica. E a igreja que o senhor praticamente nasceu é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu gostaria que o senhor dissesse para nós o que norteou a sua ida para a Igreja Agnus, uma vez que o senhor praticamente nasceu dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu até brinco dizendo que eu não nasci na igreja porque não era dia de culto, você entendeu? Então, porque a gente sempre, minha mãe sempre foi envolvida na igreja, né? E passaram-se 39 anos, né? Quando eu fui para
Igreja Agnus, eu tinha 39 anos, vai fazer 3 anos aí agora que nós estamos na Agnus, e vinha de uma, como eu posso dizer para você, um conflito pessoal que eu estava tendo comigo mesmo, sabe? De enxergar novos horizontes. Já fazia 17 anos que meu pai tinha morrido, muita coisa mudou dentro da nossa vida, dentro da nossa família, e eu estava com um conflito pessoal em algumas áreas e algumas coisas que eu já não mais concordava com a igreja, não como doutrina, mas algumas políticas e algumas coisas que a igreja determinasse que a gente fizesse, né? E às vezes você começa a não concordar e você se sente... A gente tem que entender que quando só você não concorda com aquilo, não é a organização que está errada, é você que não está mais dentro do pique daquela situação, né? Então Deus foi cobrando de mim algo diferente. Eu estava vivendo uma zona de conforto muito tranquila, porque a igreja onde eu pastoreava é uma das maiores igrejas que Piracicaba tinha. Então, mas Deus foi me cobrando algo mais da minha vida, um objetivo maior na minha vida, até que surgiu esta situação onde eu recebi esse convite para abrir a obra da Igreja Agnus aqui em Piracicaba. Até então não existia a Igreja Agnus. Aqui em Piracicaba. Ela já existia em outras cidades, mas em Piracicaba, Sorocaba, nós já estávamos em Sorocaba, em Guarulhos, e quando a gente recebeu esse convite para estar, nós estávamos em Bauru já estávamos instalados em Bauru, e quando o pastor, então o apóstolo da nossa igreja, o pastor Ernesto Tacconi, me convidou e disse: abra a igreja lá, abra a obra lá, né? E nós pensamos muito, porque foi uma decisão difícil. Afinal de contas, como nós conversamos, eu vivia a igreja do Evangelho Quadrangular toda a minha vida. Então você teria que mudar, uma nova visão, uma nova ótica. Mas foi muito bom para mim, porque principalmente focando a política humana, muito me incomodava o que a igreja vinha tendo como proposta. E eu acredito que a política é necessária, ela é importante, e eu não concordo em dizer que todo político não presta, porque seria hipócrita da minha parte. Eu tenho grandes amigos políticos, grandes homens de uma personalidade, de um caráter maravilhoso, só que eles foram chamados para fazer política. E o pastor foi chamado para apacentar ovelhas. E isso estava me incomodando muito, né? E então, quando tudo começou, no dia 26 de novembro de 2008, quando eu decidi sair, e foi muito rápido, e 4 dias depois nós estávamos inaugurando a igreja, na bênção de Deus. Inclusive agora dia 30 de novembro de 2011, fazem 3 anos que nós estamos instalados aqui, já reconhecidos pelas autoridades, pela sociedade, como uma igreja que veio para ficar e veio para somar, né? Nós não viemos para dizer que somos melhor que as outras, de jeito nenhum. Porque nós confiamos naquela tese de que é melhor abrir uma porta para falar do Evangelho de Jesus do que um ponto de droga, um ponto de prostituição. Então nós viemos para somar com as outras. O slogan da Igreja Agnus hoje é "Eu sou livre". E até mesmo abordando um pouco esse tema, Bispo Juninho, nós sabemos que tem muitas pessoas que não são livres, estão presas a dogmas de igreja, estão presas à depressão, a bens materiais, inclusive até mesmo na parte política, como o senhor abordou este assunto agora há pouco. Eu gostaria que o senhor dissesse um pouco sobre este tema, "Eu sou livre", qual é a visão da igreja dentro desse tema que foi escolhido e como foi escolhido também esse tema para a Igreja Agnus. Olha, aos telespectadores, a Bíblia diz lá em João que
o Senhor nos faz livres, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu estava me despedindo da igreja na qual fui pastor, no Parque Presoto, e a última igreja, a terceira igreja na hierarquia da cidade. E como eu disse, eu andava bastante cansado com algumas coisas que eu não concordava. Eu respeito a política da igreja, os dogmas da igreja quadrangular. Não posso de maneira nenhuma falar mal dela, porque eu conheci Jesus ali, eu nasci ali, meu pai morreu como pastor da igreja quadrangular. Respeito. E foi inclusive um dos precursores. Sim, né? eu respeito muito a igreja quadrangular, né, como organização, só que eu estava me sentindo muito preso. Muito preso. E quando eu fiz a última declaração para a igreja, toda a declaração que declarava-se o meu desligamento oficial da igreja, fazendo a minha despedida, alguém no meio da multidão levanta e diz: por que isso agora, pastor? E saiu naturalmente, foi algo de Deus mesmo. Eu disse: não é por nada a não ser a sensação de liberdade que eu quero ter. E eu olhei para aquele irmão e disse: eu quero dizer, eu sou livre para adorar a Deus, para pensar da maneira que eu quero pensar. E isso entrou no coração, então daí as pessoas começaram a se manifestar, levantava a mão dizendo: então eu sou livre também. Eu sou livre, e virou o slogan da igreja, que até a nossa direção geral adotou. As nossas igrejas têm essa frase: eu sou livre. Os adesivos dos carros: eu sou livre. E isso a gente usa como bordão de evangelismo. Uma das nossas pastoras aqui, a pastora Silvia, trouxe uma palavra há um tempo atrás abordando isso, e foi lindo, porque nós somos livres do pecado quando entregamos a nossa vida a Jesus, livres da depressão, livres da vontade de morrer, porque existem pessoas hoje que têm vontade de morrer. E viver é a coisa mais deliciosa desse mundo. A vida é uma bênção, uma dádiva de Deus. E nós somos livres para adorar a Deus, somos livres para dizer o que pensamos, respeitando o nosso irmão, mas aqui na igreja nós temos liberdade, as pessoas têm liberdade de se expressar dizendo se ela concorda ou não concorda com alguma coisa. Porque eu sempre costumo dizer que existe uma frase que diz que a unanimidade é burra, né? Então, as pessoas aqui têm a liberdade de dizer, falar, se expressar, e a maior liberdade de adorar a Deus, de não sermos escravos do pecado, do diabo, e sermos abençoados para seguirmos a nossa caminhada. Aproveitando ainda dentro desse bate-papo e sobre esse tema Eu Sou Livre, eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores que neste momento nos vê aqui pela TV Opinião e pelo canal 5 da NET, que são presas a algo, alguma coisa. Qual a mensagem que o senhor tem para dizer a essas pessoas abordando este tema Eu Sou Livre? É a liberdade que Jesus Cristo te dá, o mundo não pode te dar. Às vezes você pensa que essa liberdade de beber, fumar, festejar é uma liberdade mentirosa, porque essa liberdade vem do pai da mentira, que é Satanás. A única liberdade, de fato, é a que Jesus pode te dar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus traz a liberdade e quebra todos os grilhões que nos aprisionam. Muito bem. Nós estamos conversando com o bispo Misael Bozon Penteado Júnior, bispo Juninho, bispo regional das igrejas Agnus na cidade de Piracicaba, e nós vamos fazer uma pausa e nós retornamos daqui a pouco aqui no programa Espaço Personalité, gravado hoje direto da igreja Agnus, na Vila Monteiro, em Piracicaba. Espaço Personalité. Oferecimento
Pimenta e Medina, crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. IF Martini, gestão imobiliária. Este é o Espaço Personalité, o programa para as pessoas que fazem a diferença. Estamos de volta com o Bispo Misael Bozon Penteado Júnior, Bispo Juninho, como é carinhosamente conhecido. E dando sequência aqui a este bate-papo gostoso, Bispo Juninho, eu quero perguntar para o senhor, quantas igrejas hoje compõem o Ministério Agnus em Piracicaba? Quantos membros são e qual a principal função hoje do Bispo Juninho dentro da Igreja Agnus? Bem, Marcelo, a igreja ela tem 3 anos, vai fazer ainda 3 anos, e nós estamos já aqui na cidade com 3 endereços. A gente está indo assim, lento o processo de evangelização dentro da cidade, abertura de obras, porque só para a gente estruturar a igreja aqui foi 1 ano e meio, há quase 2 anos, para que a igreja sede da Agnus se estruturasse. Abrimos com o pastor Rubens na Avenida Raposo Tavares, estamos já em Santa Terezinha, mais propriamente ali perto do IAA, né, Justiça do Trabalho, onde nós estamos concluindo aí um barracão muito bonito, onde vai ser instalada a igreja oficialmente ali em Santa Terezinha. E aqui na cidade são 3, já temos planos para outras. Depois nós abrimos em Limeira, um lindo templo com o pastor Celso Rabesco. Abrimos agora recentemente, há 6 meses, Araras. Temos Rio das Pedras com a pastora Soninha, que faz parte, toda parte da minha região. Muito linda a igreja lá, com a pastora Soninha e o pastor Luiz. Temos igreja que faz parte da minha região de Piracicaba, Jundiaí, 2 igrejas. E Araraquara, que faz parte também da nossa região. E ao todo a igreja no Brasil, em 3 anos, porque a minha igreja foi uma das primeiras a serem abertas. A igreja sede nossa é em Sorocaba, e ela tem 3 anos e meio. 6 meses depois que eles abriram, nós abrimos aqui. Né? Sorocaba fica a sede nacional. Nacional. E nós já estamos com 40 igrejas espalhadas pelo Brasil. Bauru, nós temos 6 igrejas em Bauru. Nós temos igrejas em Ilha Comprida. Nós temos igreja em Itanhaém. Nós temos igreja em... Deixa eu te falando. Nós temos igreja em Belém, abrimos 2 igrejas em Belém do Pará, Itupeva, Itapeva. Então, estamos abrindo obras, levando o Evangelho da Paz. E a minha função aqui na cidade é a superintendência, é a direção da igreja na região. Somos separados em região. Sou aquele que faz a parte administrativa das igrejas, formando, regularizando a igreja, e em âmbito nacional eu sou tesoureiro da igreja em âmbito nacional para os cuidados e assessoria dos pastores em relação à sua vida financeira e fiscal, né? Nesses 3 anos dentro da Igreja Agnus, primeiro como pastor e agora como bispo regional, é um fato marcante. Bom, o fato marcante é que Deus tem dado tantas coisas e a gente fica até assim assustado de ver a força e a rapidez do crescimento da igreja. A igreja, eu tenho dito que as nossas igrejas não têm nascido pequena. Elas já nascem fortes, abençoadas e com muita vontade de ganhar almas para Jesus. Já nasce um bebê gigante. Isso, então é isso que nos assusta, porque a nossa intenção maior
não é apenas dar abrigo a uma pessoa que está descontente com uma outra igreja, porque essa não é a função da igreja. A função da igreja é ganhar almas. Então nós estamos aqui, por exemplo, a igreja, a sede aqui, nós temos trabalhos com associação, distribuindo marmita para a rua, nós temos os doutores da alegria que cuidam da parte de animação e cuidado com os pacientes do Hospital Unimed, são pessoas daqui. Então a igreja, nós temos festa das crianças, trabalhos sociais, trabalhos evangelísticos, entendeu? Os acampamentos com mocidade, retiro de mulheres. Então a gente tem feito isso para ganhar vidas que estão desgarradas do aprisco, pessoas desviadas, e pessoas novas para Jesus, pessoas que não conhecem a Jesus porque precisam, porque Jesus está às portas de chegar e as igrejas estão preocupadas com outras coisas. Nós temos a preocupação de almas, nós queremos almas, resgatar almas do inferno. Muito bem, e agora falando um pouco do saudoso seu pai, o reverendo Misael Bozon Penteado, que dia 18, agora passado, recebeu o título de Piracabanos Praiclaros pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, por iniciativa do vereador João Manuel dos Santos. Nós sabemos que o reverendo Misael Bozon Penteado deixou a sua marca inapagável, não só aqui em Piracicaba, como no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais e, por que não dizer, a nível nacional. Então eu gostaria que o senhor dissesse qual a importância hoje para a família Bozon Penteado ter recebido tão importante outorga pelo Poder Legislativo, que é o título Piracabanos Praiclaros Pós-Mortem. Bom, para mim foi uma emoção que fez eu reviver alguns anos de vida. E meu pai significou muito, primeiro eu vou falar como pai, né? Significou muito para mim, para minhas irmãs, para minha mãe, para os meus cunhados e para minha esposa, até para as netas, nas quais as duas netas, a minha filha Thalita e minha sobrinha Vitória, não tiveram a chance de conhecer o avô. Mas pelo fato de a gente amar e dedicar a ele sempre a memória dele estar muito viva no meio de nós, as meninas falam do avô como se o tivesse conhecido, né? O amor é tão grande. Para mim foi um motivo de orgulho, sempre foi um motivo muito de orgulho ter sido filho dele, né? Acredito que todo filho que tem pai como o meu, né? Motivo de orgulho, um homem que depois de 20 anos ainda as pessoas lembram com carinho, com emoção. Para mim, as pessoas falar para mim alguma coisa de mim, não tem tanto peso quanto alguém chegar para mim e dizer para mim assim, puxa, eu conheci seu pai. E é sempre assim. Quando as pessoas, eu falo o meu nome, alguém diz assim, você é filho do pastor Misael que morreu? Eu sou filho dele mesmo. Ah, porque seu pai assim, assim, assim. Então, para mim, é um motivo de alegria. Quando da homenagem que o presidente da Câmara, vereador João Manuel, querido João Manuel, ofereceu a ele, a emoção para nós foi singular. Começou com o título, que chegaram para mim, disseram qual era a importância do título. Me parece que o vereador tem até uma quantia que ele pode distribuir desses títulos. Eu acho que é um ou dois títulos por mandato. Um título por ano, e precisava ter 2/3 da Câmara votando, porque é um título importante junto à sociedade piracicabana. Se não me engano, é o maior título que alguém possa receber, né? Dentro do Poder Legislativo. Então, para mim, foi muito emocionante. Depois nós tivemos que preparar fotos, filmagem. Falar em 2/3, Bispo Juninho, não foram somente 2/3, né? O título ele foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Por que essa homenagem agora? É porque o pastor Misael Bozon Bentealho foi uma pessoa, um nobre, um piracicabano nobre, uma pessoa que, além disso, a sua conduta, na verdade, merece ser lembrada de geração em geração, ou de gerações em gerações, merece ser lembrada, merece, na verdade, ser comemorado a vida dele aqui na Terra. Então não é uma homenagem à morte, mas é uma homenagem à vida, né? É uma forma de você lembrar, de você prestar essa homenagem aos familiares, resgatando um pouco a história, a vida do pastor Misael, quando pastor da Igreja Quadrangular em Piracicaba, que na verdade enobrecia a Igreja Quadrangular, enobrecia os piracicabanos, e esse nome continua enobrecendo, mesmo pós-morte, a todos nós, e principalmente a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Pastor, fala um pouco sobre essa homenagem que seu pai está recebendo hoje aqui em memória. Muito obrigado, boa noite ao Jornal da Câmara. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Ter recebido essa homenagem, vamos receber essa homenagem, né, agora. Faz 20 anos que ele partiu, né? E depois de 20 anos ainda ser lembrado com essa alegria toda, por significar tudo que ele significou na nossa vida e na vida da igreja como um todo, como pastor, como vida pública. Para mim é uma alegria muito grande, para mim e para toda a família, né? Tem até uma frase do pastor Luiz de Assis, que é batista, e ele foi pastor muitos anos na igreja de Sumaré. E ele dizia o seguinte: se quiser me dar flores, me dê em vida, porque depois de morto eu não quero. Eu quero agradecer. Primeiro eu tenho que agradecer a Câmara e a iniciativa do meu amigo querido vereador João Manuel e todas as pessoas que nos cercaram ali de carinho, de afeto, porque eu acredito que é a mesma emoção. Quando como a gente, quando é pai, alguém fala dos nossos filhos com carinho, a gente fica orgulhoso. E quando filho também, né? A gente fala. Eu acho que é a mesma emoção que os filhos do presidente da Câmara, do João Manuel, têm quando alguém fala do pai, né? O Samuel, o Salomão falam. É a mesma emoção que eu tenho, e principalmente porque 20 anos se passaram e ele está vivo na memória das pessoas. Então, para mim, foi um motivo de alegria. E eu quero dizer para você, Marcelo, dizer para o telespectador do Espaço Personalité, que esta homenagem, para mim, não teve conotação política nenhuma, porque eu não sou candidato a nada. Eu não preciso usar o nome do meu pai para me autopromover. Meu pai já tem o espaço dele e eu, graças a Deus, fiz o meu espaço. Eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, a nada. Para mim foi uma honra, uma surpresa quando a Câmara dos Vereadores se prontificou a fazer isso a ele. Era simplesmente para lembrar, porque infelizmente as pessoas, a memória, principalmente do povo brasileiro, é uma memória muito curta, né? Eu estive em Israel no mês de julho, e ali em Israel respira história. E o nosso guia, quando nós fomos até o Museu do Holocausto, ele é judeu, e emocionado ele disse: um povo que despreza a sua história é um povo marcado ao fracasso. Então, eu sou muito nostálgico, eu gosto da história da minha família, eu zelo muito pelo nome, gosto de, quando estou em Poços de Caldas, na cidade onde nós vivemos por quase 17 anos, gosto de passar onde eu morei e fui mostrar para minha filha onde o pai dela cresceu, porque isso é história. Então, a memória do meu pai é muito viva dentro da nossa casa. Inclusive, tem algo interessante na entrega deste título, que o seu pai, saudoso seu pai,
ele fez a história também no estado de Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. E o vereador João Manuel também é mineiro. É verdade. Por isso que ele é gente boa, né? Todo mineiro é gente boa, é meio desconfiado amoroso, no começo, né? Mas somos amorosos. Tranquilo. Eu não sou natural de Poços de Caldas. Eu nasci em São José do Rio Preto, cidade onde meu pai já fazia 4 anos que estava como pastor, mas cheguei em Poços de Caldas com menos de 1 ano de idade. Então a cidade me abraçou, a cidade me recebeu com a minha família e hoje São José do Rio Preto, se eu fui 1 ou 2 vezes na minha vida na cidade de Rio Preto, foi muito. A minha vida toda, a minha história é Poços de Caldas. Eu tenho as manias do mineiro, eu sou desconfiado que nem mineiro, gosto de receber as pessoas na minha casa como mineiro. Então, eu sou mineiro de coração e nós temos em casa, a irmã mais nova é nascida em Poços de Caldas, Minas Gerais. O senhor carrega o trem também, né? Que todo bom mineiro carrega o trem, gosta de um bom queijo. E o queijo. O queijo é inevitável, né? A gente, indispensável. O senhor tem um hábito também, as poucas vezes que fui a Poços de Caldas, eu parei no armazém do queijo, das poucas vezes que fui, mas todas as vezes que fui, parei lá. O senhor também tem esse hábito? Muito bom. Eu vou no Mercadão lá, a gente compra. Inclusive, eu tenho uns amigos que foram comigo para gravar alguns depoimentos dos amigos que foi passado na cerimônia, e eles ficaram tão apavorados achando que não ia dar tempo de passar. Passamos no Mercadão, quase compraram o mercado inteiro de queijo, porque o queijo mineiro é especial. Quase viraram mineiro também. A pessoa que vai para Minas, ele quer ser mineiro. Sim. Bispo Juninho, eu lembro que nós fizemos uma entrevista de rádio, qual eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e lá o Bispo Juninho abordou um assunto muito importante, quando o reverendo Misael Bozon Penteado estava vindo visitar Piracicaba, e quando passou na ponte do Mirante, ainda quando era ponte de apenas uma mão de direção, e lá Deus revelou para ele que ele retornaria a Piracicaba. Foi em 1985, nós viemos a convite, porque meu pai é da terra aqui, ele é piracicabano, nascido aqui. Nascido aqui. Nascido aqui. Tanto que, fazendo uma interrupção, o Piracicabanos Pré-Claros, ele é concedido a quem é piracicabano. Quando não é piracicabano, recebe o título de cidadão piracicabano. E quando o papai recebeu o chamado para o santo ministério, ele era eletricista. A minha mulher vai ficar brava comigo de eu ficar falando aqui, mas ele era eletricista. Um mau eletricista, por sinal, né? Ele trabalhou em 1956 a 1959, 60, na prefeitura. Inclusive, a primeira instalação elétrica do Mirante, quando construiu o Mirante, ele estava junto. Tanto é que quando a gente passava por ali, quando vivo, a gente passava por ali e eu via alguma lâmpada apagada, eu falava assim, é sua culpa, você era um fracasso como eletricista, né? Sim. Daí, e Jesus chamou ele para o ministério e ele saiu e ficou bons anos fora da cidade, ministrando, sendo pastor em Lins, Santos, Araçatuba, São José do Rio Preto. E quando foi para Poços de Caldas era para ficar 1 ano apenas em Poços de Caldas, porque ele tinha se instalado em São José do Rio Preto e estava fazendo um trabalho maravilhoso lá. E ele ficou quase 17 anos em Poços de Caldas, fez a história dele em Poços de Caldas. E um dia, em 1985, no comecinho de 85, nós estávamos de férias, né? Meu pai tinha tirado alguns dias de férias, tínhamos ido para o litoral. Quando passamos por Piracicaba, o pastor da época, então, pastor Nadir, convidou ele para pregar na igreja sede da Quadrangular aqui em Piracicaba. E ele pregou no domingo, foi uma bênção, algo muito lindo. E quando nós estávamos indo embora, nós saímos da casa da minha tia, na Avenida São João, tia Zula, e pegamos a sentido Limeira para ir embora para casa, em Poços de Caldas. Nós estávamos passando na ponte do shopping. Na ponte do shopping ali. Do shopping.
Inclusive, não era a ponte do shopping, né? Porque não tinha nem shopping ainda. Da né? ponte do Lar dos Velhinhos. A ponte do Lar dos Velhinhos. Não existia o shopping ali ainda, né? E ele disse assim para nós: Deus está falando comigo nesse exato momento. E nós paramos para ouvi-lo, e ele disse: exatamente daqui 1 ano, nós vamos passar nessa ponte definitivamente. Vamos passar nessa ponte vindo com a mudança. E nós demos risada e ele disse: daqui 1 ano eu vou assumir a igreja de Piracicaba. Mas não tinha nada conversado, nada, não tinha falado nada sobre isso. Deus falou com ele no coração dele. E assumiu? 1 ano depois, certinho, dia 22 ou 26, eu não me lembro, 22 de janeiro de 1986, meu pai estava assumindo a igreja de Piracicaba e com toda a liberdade que eu tenho para falar, porque alguns amigos já fizeram, foi a diferença em Piracicaba. A igreja evangélica, propriamente dita quadrangular, se divide antes do pastor Misael e depois dele. Em 6 anos, ele criou uma marca muito forte dentro da cidade, e aonde Deus assim o aprove, depois de 6 anos, recolhê-lo. Então, havia, no mundo espiritual, havia algo muito forte, porque ele queria que a igreja fosse reaquecida aqui na cidade. Deus cuidou da família dele, porque nos trouxe próximos à nossa família dentro da cidade, para quando ele partiu para o Senhor, nós estivéssemos em família aqui mesmo, né? E aqui a cidade, como nos recebeu bem em Poços de Caldas, Piracicaba, a gente não tem que falar de Poços de Caldas, é a minha terra maravilhosa, mas Piracicaba sabe receber as pessoas que vêm morar nela, adota ela, né, como sua cidade. Tem uma filha piracicabana, minha esposa não é piracicabana, mas ama Piracicaba, e Piracicaba é a noiva da colina que encanta qualquer pessoa, né? Muito bem. Tá tão gostoso esse bate-papo, né, com o Bispo Juninho, mas é uma pena que o nosso tempo é muito curto, nós estamos chegando ao final do programa. Tinha tanta coisa para falar, Bispo, inclusive da Bíblia, né, da parte de Elias e Eliseu, mas nós vamos marcar um próximo encontro com o Bispo Juninho, não tenho a menor dúvida, mas para finalizar o programa, sabemos que o senhor ficou como sucessor do reverendo Misael Bozon Penteado, tanto que é Misael Bozon Penteado Júnior. Então, para finalizar o programa e também para os nossos telespectadores que neste momento estão nos assistindo, eu quero que o senhor deixe para nós aqui o momento de sabedoria. Podemos? Sim, eu quero deixar às pessoas que nos assistem agora o versículo, um dos versículos mais conhecidos na palavra de Deus, que é o versículo de número 1 do capítulo 91 do livro de Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E mais para frente um pouquinho, dentro do próprio capítulo 91, do Salmo 91, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembre-se disso. Jesus Cristo pode mudar a sua história. Não estou pregando para você agora a placa da igreja na qual eu sou pastor. Estou pregando Jesus para você. Talvez você está assistindo esse bate-papo aqui, mas a sua cabeça, o seu coração, a sua vida está destruída, a sua família está à beira da falência. Lembre-se, Jesus pode mudar a sua vida. Procure Jesus, pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Deus te abençoe. Forte abraço aos telespectadores do Espaço Personalité. Obrigado, Marcelo. Obrigado a toda a direção, ao Samuel. E que Deus possa abençoar todos vocês. Espero voltar aqui um outro dia para a gente bater mais um papo. Com certeza. Nós é que agradecemos a presença aqui, este momento gostoso, material e espiritual, com o Bispo Misael Bozon Penteado Júnior. Este é o programa Espaço Personalité, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Nós voltamos na próxima semana.
Espaço Personalité. Oferecimento: Pimenta e Medina. Crédito e financiamento. Manifesta Cerimonial. Excelência em eventos públicos e privados. IF Mardini. Gestão imobiliária.